Olá para vocês, amigos do Fute Rede. Estamos em mais uma segunda-feira, mais um Rodada Fute Rede ao vivo. Assunto não vai faltar nessa segunda. Muito se rolou no futebol nesse fim de semana. Futebol no Brasil e na Europa. Aconteceu muita coisa e vai acontecer muita coisa ainda. E a gente vai falar isso. O like e dislike da semana, o quadro que a gente gosta e não gosta no meio do futebol. O clássico, vamos falar de São Paulo e Corinthians. O majestoso derby paulista que aconteceu no Morumbi neste sábado. Vamos falar também do Palmeiras e do Santos. O Palmeiras venceu o Guarani, venceu bem, né? Com um time bem mesclado, né? Bem mesclado. Acabou vencendo o Guarani e o Santos foi adiado o jogo do Santos. Né? Mas vamos com notícias do Santos também. E vamos com o UEFA Champions League, que jogos de volta começam a partir de amanhã. Vamos começar com o like e dislike da semana, primeiro assunto, que é o que a gente gosta e não gosta no meio do futebol, durante a semana. Qual que é o seu like dessa semana, França? O meu like dessa semana vai para o Fluminense, campeão da Taça Guanabara. Isso dá direito à final, já como é que é? O regulamento do Carioca é um regulamento complicado, é esquisito, né? Dava direito à final alguns anos atrás. Agora não dá mais. Se eu não me engano, eu tenho que ver o regulamento, mas se não me engano dá direito à semifinal, alguma Semifinal coisa. do Mas Carioca. não é mais a final. Antes dava acesso à final e eles manteram a Taça Guanabara mais como um título de primeiro turno, um título simbólico virou a Taça Guanabara, para não tirar esse troféu como um troféu tradicional do futebol carioca. Mas não tem o mesmo valor que já teve. Mas não deixa de ser um título, Não, né? é um título, e eu falo assim, é um título onde era para ser soberano o Flamengo, né? O Flamengo, o timaço que tem, coisa, né? O Flamengo sobra no futebol carioca, né? E o Fluminense, ao contrário, né? Eu já tinha dito isso aí nos programas anteriores, eu achei que se reforçou bem, tipo assim, ele trouxe o Felipe Melo do Palmeiras, o William Bigode do Palmeiras, que eu gosto do William Bigode, Sim. tanto do Felipe Melo, trouxe o Cano, ele trouxe uns jogadores aí pontuais aí e tá dando certo com o Abelhão. Então o meu like vai para o time do Fluminense, que eu acho que merecido esse campeonato aí. E aí, em detalhe, né? Não sei se é 9 ou 10 jogos invictos está o Fluminense. Sim. Né? Acho que é 9 no Carioca e 2 na Libertadores, 1 na Libertadores, 2 na Libertadores. Isso. Negócio assim. Exato. Então, parabéns ao Fluminense. Que pega o Olímpia do Paraguai agora já é na terça-feira. Isso, já favorito. Pra mim é favorito. Também acho. E o seu like? Meu like vai para... Legal a campanha que o Flamengo fez esse fim de semana no jogo contra o Vasco. Em meio a tantas cenas de violência que a gente vem relatando no meio do futebol ultimamente, o Flamengo mandou, não só no futebol, né? Cenas de violência no mundo, né? Não só no futebol. Um mundo que parece que está sob uma panela de pressão, né? Cada vez mais violento. E o Flamengo lançou uma mensagem, uma ideia em sua camisa. Bem na frente, assim, de sua camisa, no lugar do seu patrocinador, tem mensagem de paz, da palavra paz, em 15 línguas diferentes. Que bacana. Em português, espanhol, mandarim e tantas outras, o Flamengo pôs a mensagem de paz em 15 línguas. Muito legal essa atitude, é uma mensagem que tem que acontecer mais no meio do esporte, porque o esporte é isso. Tem que ser paz. Paz, tem que ser inclusão, tem que ser entretenimento, é isso que o esporte tem que ser. Nada de violência no meio do esporte. E aí, meu like então vai para essa mensagem que o Flamengo passou em 15 línguas para todo mundo ver. Muito legal. E seu dislike? O meu dislike vai para o Sul. O que está acontecendo no Sul? Futebol do Sul? Futebol do Sul. Futebol no geral do Sul. Porque, olha, tivemos semana passada, né? Isso. Não, retrasada. Semana passada foi o Inter, né? Isso. Semana retrasada, o Grêmio caiu na Copa do Brasil. Pro Mirassol. Pro Mirassol. Semana passada, o Inter caiu Para o o Globo. E o Eduardo acabou de me falar que o Juventude está correndo risco de cair no Campeonato Gaúcho, o Juventude que está na Série A, tradicionalismo, corre risco de rebaixamento. do Campeonato Gaúcho. Gaúcho. Gente, então meu like vai para o futebol gaúcho no geral, que tá muito ruim. Pô, e era tipo assim, era tido como terceira força aí, perdendo para São Paulo, Rio Sim. e Minas, né? Já vinha logo, e ali com o Grêmio sempre em destaque, Grêmio e Inter sempre nas cabeças, na primeira prateleira do futebol brasileiro. Gente, tá... Então meu dislike vai para o futebol do Sul. E o Grêmio ainda perdeu para um time mais organizado. O Mirassol ainda mas mesmo assim, né? É um time que está tendo investimento, mas mesmo assim é um time Era favorito. É, favorito. Agora o Globo não é um time que no Rio Grande do Norte ele acaba incomodando o ABC e o América ali, praticamente no terceiro time, barra segundo time, às vezes ele até já chegou a ser campeão potiguar no Rio Grande do Norte,
Mas em âmbito nacional, Não é um time que não tem muita pouca expressão. E o Inter era muito favorito e perdeu pro Globo. Eu não sei se está faltando organização, mas eu sei que o futebol do Sul anda mal das pernas. Esse é meu Será que o rebaixamento do Grêmio... Mexia, parece que mexe, né? né? Parece que mexe, né? Eu não digo só o que- Sul, por exemplo, se no Nordeste cai o Sport, o Náutico parece que isso vai que eu mal tô de falando, Santos também. é um negócio, parece que um mexe com o outro, parece que não se importa tanto, não tá tanto, não tem mais aquela grande rivalidade, não sei, parece que perde investimento, não sei o que acontece. Uma vez o Luxemburgo, quando ele treinou o Sport, ele fez uma crítica dessa. Ele falou que, pelo menos no Pernambuco, né, na filosofia, mentalidade do esporte, tem uma mentalidade muito regional. Eles podem estar na Série B, desde que os rivais estejam na C, Não tem eles problema. estão bem. Não é pra você ver. Aí foi uma crítica do Luxemburgo, que eles têm que pensar mais pra cima, Lógico. mais para frente, com ambição no meio do futebol. Ele tá certo. Eu discordo de muitas coisas do Luxemburgo, mas nessa parte ele tá certo. E pode ser o que tá acontecendo aí também. Lógico que o futebol do Sul é muito maior que o do Pernambuco, que eu dei exemplo Não tem hoje. comparação, mas... Mas pode ser que esteja acontecendo isso. E o Inter está muito enfraquecido esse ano também. Perdeu o Patrick, perdeu boas peças. Perdeu o Yuri. É isso, perdeu boas peças. O Lomba, Galhardo, o Lombo, o Galhardo, perdeu boas peças e isso E não pode repõe, fazer... né? Exato. Pode fazer muita falta. O time do Inter está muito enfraquecido para essa temporada. O Inter tá me lembrando muito, sabe quem aqui do estado de São Paulo? O Santos. É. Vai vendendo as peças e não vai repor na altura. Vai vendendo e não vai repor na altura. E com um detalhe, eu acho que a base do Santos é melhor que a do Inter. Ah, sim. Aí é O que que eu acho salva o Santos é a base, uma das melhores já bases vem do país. salvando há muito tempo. É. Bom, então esse é o meu dislike. E o seu dislike? Meu dislike, eu nem vou falar muito que já tá cansando isso, né? Mas vai para a selvageria no México, né? Cenas de violência em Querétaro e Atlas. Jogo lá do futebol mexicano que foi interrompido. Uma cena de selvageria, torcida invadindo o campo, pancadaria, muita gente ferida, ambulância entrando em campo. Enfim, eu acho que a maioria já viu pela televisão, essa imagem rodou o mundo, até a FIFA chegou a criticar o que aconteceu. E olha, pra FIFA criticar... É verdade, tem que ser muita selvageria Exato. mesmo, porque geralmente a FIFA Ela se não omite. ela se omite nessas questões. Mas é isso que eu tenho que falar, meu dislike vai para isso porque chega de selvageria no futebol, né? Muita. E como eu falei que o futebol brasileiro é uma vítima aí da violência em seu país, o mexicano também, porque o mexicano hoje eu acho que o México é pior que o Brasil em índices de violência. Eu não tenho certeza, mas eu creio que seja. Se não for igual, é pior. Eu acho que é pior. Mas é isso. Esse foi o like e dislike da semana, nessa semana. Vamos falar agora do Derby Paulista. São Paulo e Corinthians, o majestoso. No Morumbi, no sábado, com muita chuva. Atrasou Muita chuva. um pouco o início do jogo. Chuva de granizo, queda de energia. Mas o São Paulo venceu com um gol 52 segundos Acho que de o jogo. mais rápido do campeonato. Bom, o mais rápido do campeonato com certeza foi, né? Falta de atenção do Foi. sistema defensivo do Corinthians, né? Mas E o Corinthians, ele nos últimos confrontos contra o São Paulo, aí o São Paulo está imprimindo uma intensidade grande quando joga em casa contra o Corinthians, e o Corinthians parece que não está sabendo lidar com isso. Porque no penúltimo São Paulo e Corinthians, que foi o antes desse, o Caleri fez um gol muito cedo também, se não me engano aos 7 minutos. foi rápido. Num outro São Paulo e Corinthians teve gol aos 12 minutos. Quer dizer, tudo na primeira parte do primeiro tempo. É uma coisa a ser Primeiro corrigida. quarto do tempo. É, uma coisa a ser corrigida. Agora esse é muito mais preocupante, que é com 52 segundos. Foi antes de 1 minuto. gente. É muito Tomar cedo. gol muito cedo. Praticamente o jogo começou 1-0 pro São Paulo. Em um clássico, atenção no máximo. Isso é coisa que não pode acontecer. Não sei se também um atraso do jogo pela chuva. Acabou desconcentrando os jogadores, mas desconcentrou só um lado, pelo jeito. Né? Acabou desconcentrando só um lado. O que você achou desse jogo? Eu gostei da formação como o Rogério entrou. O Rogério entrou com 3 volantes. Entrou com o Nestor, o Pablo. Como é o nome do outro menino? Caramba. Foi o Nestor, o Pablo. Agora não fugiu ali. O Igor Gomes, Eu sei que ele entrou com 3 volantes. E o que ele fez daí? Ele fez o gol e depois ele falou assim: agora é com você, Corinthians. E eu achei o São Paulo muito dedicado taticamente. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo assim, sabe? Muito dedicado taticamente, correndo ali. Eu achei que... Eu vi um São Paulo diferente dessa vez com o Rogério Ceni. na verdade, o São Paulo no papel estava com 2 volantes, Rodrigo Nestor e Pablo Maia. Mas porém, você está falando certo, depois que o São Paulo fez o gol, o Igor Gomes ele recuou. Ele recuou ficou praticamente com 3 volantes. Ele fez um papel, ele se doou mais na marcação do que com a bola nos pés.
Lógico que com as bolas nos pés ele também desenvolveu seu papel, mas ele se doou muito na marcação. Então, em alguns momentos da partida, quando o Corinthians atacou muito o São Paulo, o Igor Gomes realmente se comportou como um terceiro volante ali também. E foi um jogo atípico, muita chuva, né? Complicou os dois lados. Eu achei que, assim, acho que foi bom. O São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Com a chuva, né? Foi lá, aproveitou. Mas achei que foi um jogo meio parelho. Eu achei que depois o Corinthians até que dominou o jogo, só não conseguiu fazer o gol, que o Corinthians precisa urgentemente, a gente já falou isso aí de um centroavante, o Corinthians não tem centroavante. O Willian jogando muito pelas pontas do campo de novo, o Willian realmente faz a diferença naquele time do Corinthians. Então foi um jogo assim, eu achei que depois do gol foi um jogo ataque contra defesa, com os relâmpagos do São Paulo podendo matar o jogo, como você falou em off, né? E não conseguiu. Você que acompanhou mais assim o jogo, o que você achou? Eu acho que foi basicamente o que você falou mesmo. O São Paulo ele começou a mil, como ele vem começando contra o Corinthians. Começou praticamente a 0 gol do Calério, Calério que tá tendo estrela, não só contra o Corinthians, mas principalmente contra o Corinthians. Isso. Já o segundo jogo seguido que o São Paulo ganha de 1x0 do Corinthians em casa e gol dele. Gol do Calério. Agora, por parte do Corinthians, o único que não tem culpa nenhuma ali é o treinador. Ele chegou há pouco tempo. Agora, se me fala, se ele tivesse chegado no começo da temporada, talvez o Corinthians tivesse conseguido trabalhar de sua maneira, o Corinthians tinha chegado de outra maneira para o Clássico. Sim. Mas falta de planejamento da diretoria. Mandou embora o treinador, o Silvinho. Renovou sem convicção. Renovou sem convicção fim de ano, mandou embora com 3 jogos. Quando perdeu um outro clássico para o Santos. Isso. E aí demorou para contratar o treinador na temporada, né? Contratou o português aí, porém, estreou na fogueira contra o São Paulo, outro clássico, que vai ter que começar um trabalho do zero, quer dizer, não tinha dedo nenhum dele. Se talvez ele tivesse começado no começo da temporada, o resultado poderia ser diferente. Porque, claramente, o Corinthians entrou no clássico em transição. E isso já começa, é um ponto negativo para o Corinthians. Taticamente, ponto negativo. E por mais que o trabalho do Rogério é questionável, depois que venceu o Santos, acabou tendo mais paz para trabalhar. A pressão diminuiu. E agora, depois que venceu o Corinthians, mais ainda. Aí a pressão diminuiu mais ainda, e o São Paulo, inclusive, já tem a segunda melhor campanha geral do Paulistão. Então isso, os ares pelo lado do Morumbi já mudou bastante. Então, aí o São Paulo começou bem, fez o gol, depois o Corinthians tentou uma reação rápida, empatar rapidamente o jogo, impôs uma pressão no São Paulo, e o São Paulo, o principal que o São Paulo fez, mas que nem você falou, muito taticamente, mas principalmente na parte defensiva. O São Paulo se defendeu muito bem na partida, o que muitas vezes não acontecia. O São Paulo se comportou de uma forma que poucas vezes com o Rogério Ceni você viu se comportando. Isso é o dedo do treinador que trabalhou desde a pré-temporada. Porque antes da pré-temporada, no ano passado, quando ele assumiu o time no meio da competição, ele fez algumas mexidas, fez algumas invenções que não deram certo em algumas partidas. E agora ele fez algumas mudanças que, no papel, a torcida criticou antes do jogo, que dentro de campo deu muito certo. E ele fez isso contra o Santos e ele fez isso contra o Corinthians. E nas duas vezes foi em clássico, nas duas vezes deu certo. Então você vê que ele já começa, ele já tem as características dos jogadores em suas mãos. Ele já sabe, esse jogador é mais de velocidade, eu posso pôr contra esse time que eu vou ganhar vantagem em cima desse jogador. E esse é mais de marcação, eu posso pôr mais esse nesse jogo. Ele está trocando o time. O São Paulo, na verdade, não é um time de 11 jogadores hoje. Não tem um time titular decidido. Mas só que ele está conseguindo trocar as peças e fazer o time se comportar diferentemente conforme o seu adversário. A dificuldade hoje para o São Paulo, que para mim é o que tem que ser consertado, é enfrentar times muito, muito fechados. É a principal dificuldade do São Paulo hoje. Mas contra o Corinthians, me agradou muito taticamente o time do São Paulo. Me surpreendeu bastante o trabalho do Rogério Ceni taticamente. Para mim, foi o trabalho tático que fez o São Paulo ganhar o jogo, além da garra, né? Porque o São Paulo jogou com muita garra também. Ponto positivo desse jogo eu vejo é o Volpi. Fez uma grande defesa, assim, que foi 1x0. Se o Corinthians... Porque eu vou falar uma coisa pra você, isso, o que eu vi nos melhores momentos, falar pra você que eu acompanho o jogo na íntegra, eu não acompanhei, eu vi os melhores momentos. O que eu vi de melhores momentos, que é editado, a gente não sabe quem que editou, né? O que eu vi, realmente foi um São Paulo que fez o primeiro gol, e depois um ataque maciço do Corinthians. O que acontece? O Volpi, assim que saiu o gol, o Volpi defendeu uma bola que se aquela bola entra, o jogo tinha mudado. Sim. Não foi? Ele foi uma defesaça do Volpi. E mostra que o Volpi, pelo menos,
não sentiu ter ficado no banco. Voltou bem, você tá entendendo? Pode ser que ele vai, não sei o que o Rogério vai fazer, se vai fazer a transição, jogar os dois para ver quem se destaca mais. Mas se for em termos de destaque, os dois estão bem, porque os dois jogaram bem os jogos que jogaram. Se propuseram a jogar e foram bem. Tanto o Volpi nesse jogo, como o Menino foi no outro jogo. Então acho que o ponto positivo foi o Volpi. Gostei do Volpi nesse jogo. E o Corinthians já vem preocupante, a torcida já está inquieta, porque é o segundo clássico na temporada e o segundo clássico perdido. Exato, não ganhou. Perdeu para o Santos em casa e agora perdeu para o São Paulo. E o São Paulo é o contrário. Desde a chegada do Rogério Ceni, jogou 4 clássicos e venceu os 4. 2 vezes do Corinthians, 1 vez do Palmeiras, 1 vez do Santos. Então, os ares do Corinthians começam a ficar sob pressão. Não em cima do técnico, mas daqui a pouco vira para cima do técnico, né? Eu acho muito cedo, mas futebol no Brasil é resultado. É que nem do Rogério. O Rogério, eu acho ele um bom técnico. Eu acho que o Rogério precisa aprender o que eu vejo. Agora, tá mil maravilhas. Eu acho que o Rogério não é técnico de vestiário. O grande problema, o Rogério começa a se perder no vestiário. Isso eu sempre falei aqui, às vezes o não concorda comigo, e nós é assim mesmo. Eu acho que o Rogério, ele é muito estrela. A hora que o time começar a deslanchar, já está começar só a ganhar, aí eu acho que ele quer aparecer mais que o time. Não é o papel do técnico, infelizmente não é o papel do técnico. O técnico, em todo jogo, ele é coadjuvante, ele passa a ser a hora que, tá entendendo? Que nem hoje. Todo mundo fala no Abel, o Abel tem um time na mão. Depois a gente vai falar do Palmeiras, o Abel tem um time na mão. O São Paulo ainda tem o time na mão, mas é muita molecada ainda. Não tem aquele medalhão ainda no São Paulo que está se destacando. Tem essa molecada nova aí, que esse menino é bom de bola, esse Pablo é bom de bola, esse Nestor é bom de bola. O próprio Galera que chegou não é velho, é um cara bom. Então eu acho que o São Paulo, com o crescimento do São Paulo, eu acho que ele se perde para si mesmo. É isso que eu acho. Eu acho que o Rogério tem que fazer uma gestão de vestiário. Eu acho que o Rogério é um belo de um técnico, taticamente, estuda. Você vê que ele conhece futebol, que ele estuda o adversário. É tipo o Abel, com a gente, eu critiquei muito o Abel, mas eu vejo hoje o Abel que ele estuda o futebol. E o Rogério não é diferente. Só que o Rogério, ele não tem o vestiário na mão. Eu acho que aí é que o Rogério pega. Mas eu acho que ele vai se tornar um grande técnico ainda. O único que eu não concordo aí, eu acho que às vezes ele se perde pela inexperiência, na hora da pressão no time grande. Não porque ele quer aparecer. Por exemplo, eu acho que no Flamengo e no Cruzeiro ele se queimou porque lá tem muita estrela. Eu acho ao contrário, ele não aceita jogador mandar no vestiário. Ele não aceita. Pra mim tá certo. Porque é questão de hierarquia. O treinador sempre tem que ter a última voz à frente dos jogadores. Mas no futebol brasileiro a gente sabe que não é assim que funciona. Desde a época de jogador há um mito em cima do Rogério Ceni que ele é chato, que ele é malo. E na minha visão que eu tenho, eu acho ele um cara muito correto. Ele não é o jogador estilo boleiro. Que nem Amaral, Marcelinho Carioca, esses caras aqui. É cara de resenha, né? É de resenha. É um cara muito profissional. É o primeiro a chegar no treino e o último a sair. E isso incomoda muita gente. Eu acho que é mais por esse lado. Tornou-se um mito a lenda em cima dele, dessa questão de o cara ser chato. Tudo. E eu não acho isso. Porém, eu acho que às vezes falta experiência em alguns aspectos aí. Mas, porém, vamos ver. Agora ele tem a oportunidade de começar a trabalhar desde o começo da temporada com o São Paulo. E o São Paulo, querendo ou não, é um clube que ele é ídolo, a torcida tende a ter mais paciência com ele do que dos outros. Apesar de já estarem perdendo a paciência com ele há pouco tempo, mas tende a ter paciência mais com ele do que dos outros. E dentro do São Paulo, o papel dele, que ele gosta muito do São Paulo, está sendo importante. De ele criticar, de ele expor coisas ruins, a parte de infraestrutura dentro do clube, algumas coisas que deixam muito a desejar, porque aí o resultado não vem, só a culpa é dele. Mas fisioterapia está devendo, tecnicamente, questão física do São Paulo está devendo, alguns fatores que ele criticou e isso gerou um clima ruim há pouco tempo atrás do São Paulo. Isso para mim está certo. A diretoria que Júlio Casares, que gosta de aparecer nas horas boas, essas horas desaparecem. E o São Paulo agora já vem pintando aí como sério candidato ao título do Paulista. Eu acho que o Palmeiras hoje é o que está mais à frente. Eu acho que hoje, com todo respeito ao São Paulo, eu acho que hoje é Palmeiras e Corinthians ainda. E isso é o que eu ainda acho. Eu acho que o Palmeiras está à frente de todos. Não, sim. Está um degrau. É isso que eu tô falando. Pra mim é Palmeiras, pra mim hoje, o favorito, pra mim é Palmeiras, depois do Palmeiras é Corinthians, e depois vem o São Paulo. Eu acho que é Palmeiras no degrau, Corinthians e São Paulo pra mim tá bem. Eu acho que ainda não.
Eu acho Porque o Corinthians tem boas peças, mas pra mim é um catado de bons jogadores, não é um time formado. Não é um time formado do Corinthians. Pra mim o Corinthians falta ter um time taticamente. O que se decide quando o Corinthians vence o jogo? Renato Augusto, William, esses caras que decidem. Às vezes o Roger Guedes, é sempre os mesmos. Gustavo Mosquito. Mosquito agora Mas só muita individualidade. Geralmente o Renato Augusto tira uma carta da manga e ele decide o jogo. Mas falta para mim mais conjunto. Falta transformar essas estrelas do Corinthians em conjunto. Então por isso eu acho que o time do Corinthians não está formado. Até porque nos confrontos de fogo do Corinthians na temporada, ele perdeu os dois. Que é os dois clássicos. Ele venceu os menores do interior. Na hora de jogar os clássicos, que é os principais jogos, ele perdeu os dois. Que é onde vai ser os mata-mata. Então por isso eu acho que o Corinthians não é mais favorito que o São Paulo. Eu acho que hoje os dois estão no mesmo nível. A diferença é que o Corinthians está estabilizado porque o técnico está começando agora. Esse tempo que o Lázaro comandou o time, para mim o time não evoluiu muito. Foi pouca coisa, foi mais questão de resultado. Talvez jogar um pouco mais para cima, porque o Lázaro também não tem responsabilidade nenhuma. Ele sabe que ele não vai ficar no cargo, então ele pode pôr o time vai jogar pra cima do jeito que a torcida quer. Ele não tinha pressão nenhuma. Não tinha pressão nenhuma. Mas o Corinthians vem, pra mim, numa tecnicamente mais estável, e o São Paulo vem numa crescente, pra mim, hoje. Então, pra mim, estão o Palmeiras um pouco à frente, São Paulo e Corinthians no mesmo nível. Falando em Palmeiras, vamos falar do Palmeiras agora, né? Palmeiras que venceu o Guarani. Venceu o Guarani com time alternativo, né? E o Abel acho que tá fazendo a coisa certa, sabe? Eu acho que ele tá... Por isso que eu falo que o Abel tem o time na mão, ele tá fazendo a coisa certa. Ele viu agora que o caldo começou a entortar pelo lado dele do Guarani, ele começou a colocar as peças boas no campo. Ele falou, peraí, vamos garantir os 3 pontos. E o Palmeiras é o seguinte, né? Você vê que falta entrosamento naquela moçada ainda. Não tem jeito de falar que estão entrosados, não. O time do Palmeiras completo é uma coisa, dá até gosto de assistir. Quando entra essa turma nova aí, é um time que nem você falou. É um time que vai mais pelo individualismo do que pelo conjunto. Sim. Mas ganhou, fez o dever de casa, ganhou 3-0, 2-0, né? Um gol de pênalti, foi claro o pênalti, né? Não foi na maldade, mas foi claro o pênalti. Então, acho foi que responsável, né? Foi responsável, Ao contrário, que a gente não podia até dar uma pincelada, num pênalti vergonhoso que teve lá em Minas, né? Ah, sim. É bem polêmico lá no Atlético e Cruzeiro lá, né? Bem polêmico. Vou falando do Palmeiras, o Palmeiras eu também acho que tá certo, o Abel fazendo esse rodízio. Mas é o que ele tem na mão, né? Na verdade ele tá vendo o que ele pode contar ou não, e o Palmeiras contratou bastante para isso, para fazer rodízio na hora que precisar. Para mim ele tá certo de fazer esse rodízio. Lógico, o titular tá um nível acima que o reserva, tá bem acima do time reserva. Mas eu vejo com bons olhos esse time. Já jogou melhor do que contra a Inter de Limeira. Então você já vê uma evolução, você já vê um dedo do Abel nesse time reserva do Palmeiras, praticamente em reserva. Eu tô vendo aqui poucos jogadores titulares. Foi o goleiro Everton e o Gustavo Gomes, que jogou titular. O Jailson às vezes titular, não pode ser considerado titular. Aí jogou a Atuesta, jogou o Gabriel Verón, o Scarpa, o Rafael Navarro. Mas é um time que vem ganhando corpo de reserva também. E isso mostra que o Palmeiras vem para brigar por todas as competições que disputar. Mas do jogo contra o Inter de Limeira para esse, já vi uma evolução grande do Palmeiras. E o Guarani, hoje, para mim, é melhor que o Inter de Limeira também. Então é um adversário chato de se enfrentar. Então, para mim, foi uma boa vitória do Palmeiras, que é o atual campeão aí da Recopa, né? Que a gente vai falar. A gente vai falar agora, né? Hoje já estamos falando do Palmeiras, vamos falar da Recopa também, que o Palmeiras venceu, a gente teve tempo de falar. Venceu no meio de semana, com os titulares. A gente já tinha falado aqui. Foi soberano no jogo, né? A gente já tinha falado aqui que a gente até dei crédito pro Valentim, porque na verdade ele tem um time bem inferior aos outros e tá chegando nas finais aí. Você tá entendendo? O time dele vendeu as peças, não repôs a altura no meu modo de ver, perdeu o Nicão, perdeu o Casar e não repôs a altura. Então chegou, mas a gente já tinha falado que a gente achava desde o primeiro jogo, o C ainda comentou, ainda achei que o Palmeiras ia ganhar o primeiro jogo, você ainda falou, não, jogar lá é difícil demais, e foi o que aconteceu, né? E aqui o Palmeiras sobrou, né? Sim. Tem o que falar, né? Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras está no patamar acima do Atlético Paranaense, ganhou o favorito. Sim, ganhou o favorito, também acho. Ganhou bem, foi campeão, dominou praticamente todas as ações do jogo.
O Atlético Foi pra tentou frente, fazer né? uma marcação de congestionar o meio, que é onde o Palmeiras chega bem pra cruzar a bola na área, mas, Isso, mas não deu certo. em termos ofensivos o Atlético Paranaense não conseguiu fazer muita coisa. O Pablo muito mal em campo. Pra mim, os poucos contra-ataques que o Atlético Paranaense teve, a lentidão do Pablo acabou estragando os contra-ataques. E o Palmeiras estava naquele modo perde e pressiona. Perdia a bola no ataque e e já pressionava para pressionava, recuperar a bola. Então o Atlético não tinha fôlego para partir para contra-ataque. Ele não deu espaço para o Atlético. Não tinha sossego para organizar uma jogada. O Atlético, as poucas vezes que chegou, foi até perigoso, mas chegou muito pouco. O Palmeiras dominou praticamente todo o jogo. Parabéns aí, Palmeiras aí. Já faz uma semana aí, mas como o programa nosso é hoje, mais um título aí, campeão da Recopa. O Palmeiras e mais um título para a galeria de troféu e mais um título para Abel Ferreira. Se for contar, o Abel Ferreira em pouco tempo ele tem vários títulos aí. Ó. Exatamente. E agora vamos falar do Santos. Santos Ferroviário foi adiado. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim para o Santos. É bom nunca né? Por causa de calendário, né? Não, e a pressão aumenta. É né? verdade, com jogo a menos, né? Com jogo a menos, a pressão aumenta, quer dizer, o outro time disparando, o Santos já começa a fletar com o rebaixamento. E a Ferroviária é um bom time. Você pegar a Ferroviária em situação de tensão, de pressão, é pior ainda. Né? Não, e novamente, né? Desde o ano passado vem sofrendo, fletando com o rebaixamento. Desde o ano passado, quer dizer, quando que a diretoria vai acordar? E o Santos tem um reforço chegando no Santos, hein? Good off zaga. Zagueiro Maicon. É o Maicon, olha só a notícia do mercado de futebol. O Maicon faz exames médicos e aguarda a rescisão com o Cruzeiro para assinar com o Santos. O que você acha do Maicon no Santos? E vou te ser sincero pra você, eu acho que a gente tinha que contratar mais pelo meio. Eu gosto daquele menino cair. Eu acho que aquele menino vai evoluir muito. Sim. Lógico, com o Maicon lá ele tende a crescer mais, é um cara mais experiente. Mas eu acho que o Santos hoje, o problema é o meio. E o Goulart? Então, mas o Goulart ele não está dando conta. O Goulart já veio cansado. Mas será que não vai dar conta ainda? Eu acho Se bem que é só um, né? Esse é o problema. E o Goulart já é um cara de meia idade, né? Ele não vai ter fôlego para jogar todos os jogos. Sim. Esse é que é o problema. Esse é o problema. Por isso que eu achava que a gente tinha que contratar, o Santos tinha que contratar um cara do meio, não na zaga. Não que não vai ser um belo de um reforço, eu acho que vai. Mas o dinheiro, tipo assim, o salário que vão pagar pro Marco, o Marco tá vindo por salário. Que lá o Ronaldo ele estipulou um teto e não quer passar desse teto. Sim. E o Santos vai pagar o dobro do que ele ganhava lá no Cruzeiro. Então é isso que eu quero dizer. Então, e o Santos contrata, tipo assim, para calar a torcida, estamos contratando. Eu acho que não é por aí. Acho que tem que pensar direitinho. Eu, na minha visão, acho que tinha que contratar mais para o meio. Mas é uma boa contratação. Notícia boa para o Santos. E com outro detalhe, né? Tá para ser vendido o João Paulo, né? Então, saiu no mercado de futebol há 2 horas. Que o empresário de João Paulo se reúne com o presidente do Santos e crava a permanência. Então, se realmente permanecer uma boa... Aí, você vê como é que é as coisas. Eu já não vejo uma boa. Eu acho que o João Paulo estava uma bela de uma moeda de troca com o Flamengo. Ele ia trocar o João Paulo, não com o João Paulo. O João Paulo está salvando o Santos. Mas, como é que fala? Historicamente, o Santos tem uma boa escola de goleiros. Tem o John, que é um bom goleiro reserva. Isso que eu te falo. Não vou falar que ele não vai fazer falta. Mas o John é um bom goleiro. Para suprir. Não vai suprir a altura dele, mas é um bom goleiro. E o Santos estava trocando o João Paulo com o Flamengo com mais 2 jogadores. Parece que o Isla ia vir mais um. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que depende de jogadores. Eu não acho o Isla nem grande jogador. Não, mas pro Santos ele é um grande jogador. Pro Santos hoje ele é. Não, pro Santos hoje eu acho que ele é. Prefiro o Madison. Não, eu acho que pro Santos hoje... O Madison, eu acho que o Madison tem um pouquinho mais... Não, eu prefiro a juventude do Madison com o Isla. Mas a juventude tem hora que peca, Du. Não, sim, mas o Isla é lento. O Isla, pra mim, tecnicamente, ele é fraco. Eu acho que o Isla, ele tem um valor alto, pois é jogador de seleção chilena. Pra mim, só isso. O valor alto já não é mais, né? Assim, agora ele já caiu bem. Não, mas eu tô querendo dizer assim, ele ainda é valorizado, pois porque ele é jogador de seleção chilena. Eu acho que já teve melhor, porque pra mim a fase boa dele, ele tava na Europa, ele tava jogando futebol alemão, na melhor fase dele, futebol alemão, na Juventus, a melhor fase dele. Pra mim hoje, ele é lento, pra mim tecnicamente ele é fraco, pra mim falta bastante. Inclusive no Flamengo ele perdeu espaço. Já perdeu bastante. O Flamengo quer mandar ele embora. Já perdeu espaço no Flamengo. Recentemente se ouviu em polêmicas aí também, em rede social e tal. O problema dele, o grande problema dele do Flamengo foi isso, né? Que parece que ele não foi relacionado pro jogo e foi aparecer numa festa. O negócio foi mais ou menos assim. Então,
Primeiro, o jogador comportamento de jogador desse jeito. Eu acho que o Santos não precisa de jogador assim, em primeiro lugar. Mas eu acho que o Santos, ia ser o João Paulo e eu sei que ia vir 2 jogadores do Flamengo. Não sei porque não deu negócio. Então, mas tem que ver Com quem, essa, né? com essa renovação, vai subir o salário do João Paulo. Óbvio, porque ele é um cara muito valorizado. E o Santos está mal financeiramente. Então, acho que tudo isso, acho que era uma bela de uma moeda de troca. Mas a diretoria que sabe, né? Eu acho que depende com que jogador. Eu acho que o Isla eu sei que o Isla era um deles. Sim. Ia vir mais 2 ou 3 jogadores. E mais um tanto em dinheiro. Sim. Por isso que eu tô falando, era uma bela de uma proposta. O Isla, pra mim, é um Pará com grife. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Isla é um Pará com grife. Eu não vejo grande diferença, não. Eu acho que o Isla tem um pouco mais de técnica que o Pará, mas o Pará é muito mais esforçado que o Isla. Em termos de esforço, Então os dois se equivalem em campo. Se equivalem. Eu acho que mas a gente não tem mais o Pará, né? Então, sim, eu tô falando, mas assim, tô comparando, só Sim. em termos de comparação, entendeu? Mas eu acho o Madison melhor. Eu acho o Madison tem que amadurecer mais um pouco. Tem que ficar mais. Acho que na hora da pressão, essa molecada tá sentindo muito. Sim. E a pressão sobre eles tá. E o problema agora é flertar com o rebaixamento e a pressão aumentar. Que vai aumentar. Que nem a gente acabou de falar agora. Com esse jogo adiado, eu não sei se. O Santo André que é da chave do Santos, né? Vamos ver aqui. Isso. Não sei se ele ganhou ontem, ganhou? Santo André, vamos ver o resultado aqui. Como é que tá? 0x0 com o Ituano. Um bom resultado para o Santos. Mas ainda assim dá um ponto à frente. Não, podia virar 4 pontos. É isso que eu quero dizer. Por isso que a pressão vai aumentar nesse jogo. Então. E falando de resultados, vamos passar o resultado da rodada 10. Teve o São Paulo no Corinthians 0 que a gente comentou. Santo André 0, Ituano 0. Ponte Preta 0, Água Santa 1. Olha que resultado péssimo para a Ponte, hein? Nossa, que draga que vive a Ponte. Infelizmente, uma camisa pesadíssima do futebol paulista. Olha, Palmeiras 2, Guarani 0. Novo Horizontino 1, Inter de Limeira 2. Novo Horizontino muito mal também. São Bernardo 1, Mirassol 1. Bragantino 2, Botafogo de Ribeirão 0. Classificação: Corinthians, Grupo A, Corinthians 17 pontos, Inter de Limeira 11, Água Santa 10 e Guarani 10. Grupo B, São Paulo 17, São Bernardo 15, Ferroviária 10 e Novo Horizontino 3. Grupo C, Palmeiras 20, Mirassol 17, Ituano 15 e Botafogo de Ribeirão 15. Olha só, pontuação alta esse grupo, hein? Grupo D, Bragantino 19, Santo André 11, Santos 10 e Ponte Preta 8. No momento, os rebaixados seria o Novo Horizontino com 3 pontos, virtual rebaixado já. Esse já não tem mais jeito. E a Ponte Preta. No momento, a Ponte Preta ser rebaixado. Tem 8 pontos. 8 pontos. Depois vem vários times com 10 pontos. Água Santa, Guarani, Ferroviária e Santos. E temos mais 3 rodadas, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Se eu não tinha enganado, foram 3 rodadas. Isso. É mais 2 rodadas. No caso do Santos tem 3, por isso que eu tô falando. Que o Santos tem um jogo atrasado. Isso aí. E temos 9 pontos em jogos aí. É isso, E quinta-feira, 8h30 da noite, tem São Paulo e Palmeiras, hein? Jogo atrasado, da rodada 4. Porque o Palmeiras foi jogar o Mundial, então tem Choque Rei quinta, 8h30 da noite. Pô, eu vou dar uma dica. Pra quem não sabe, tem o canal no YouTube do Paulistão, transmitindo o jogo de São Paulo e Palmeiras, vai estar ao vivo com imagens. Vai transmitir ao vivo. Pra quem não tem uma TV por assinatura, não vai passar na TV aberta, mas vai passar no canal no YouTube do Paulistão. Então, vai lá no canal do YouTube do Paulistão, que vai estar lá São Paulo e Palmeiras na quinta, 8h30 da noite. Jogão de bola. Vai ser nessa quinta, jogo atrasado da rodada 4. E mais pra frente vai ter mais jogos atrasados também. Eu duvido que o Abel vai entrar com o time alternativo. Não vai. Não vai. Também acho que não. E é isso daí. Vamos falar da Champions pra terminar? UEFA Champions League. Jogão amanhã, hein? PSG e Real Madrid, hein? É na quarta. Não é amanhã? É porque inverte, né? Quando joga na terça uma vez é na quarta. Quem joga amanhã? Amanhã, Bayern de Munique, Red Bull Salzburg, da Áustria. Meu jogo 1x1 na Áustria. Bayern favorito. Eu acho que o Bayern vai passar. E tem Liverpool e Inter de Milão. Mas o... Às 5 da tarde também. O Liverpool ganhou em Milão de 2x0. Mas o Milão, mas a Inter não pode. Sim, acho o Liverpool favoritaço aí, mas não pode dar mole pra... Pra mim o Bayern, eu acho que é mais fácil o Salzburg tirar a vaga do Bayern
que a Inter tiver no É porque Liverpool. o que eu quero dizer é o seguinte, a Inter agora não tem mais nada a perder, ele já perdeu 2x0, né? Eu acho que ela vai com tudo. Não, sim, mas a Inter vive num momento muito instável, inclusive no campeonato italiano. O campeonato Ela italiano não é nem líder lá, né? Não, perdeu a liderança. É. O Milan é o atual líder, jogaço, Milan e Napoli ontem valendo a liderança, o Milan venceu o gol do Giroud novamente. Em Nápoles, jogão de bola, eu acompanhei. E a Inter vive num momento muito estável, inclusive no campeonato italiano. Vive altos e baixos. E na Liga dos Campeões é diferente. E o Liverpool vem num momento magnífico. É, o Liverpool. Então, pra mim, isso vai pesar muito. O Liverpool tá na caça do City É. lá na Premier League Sim, lá, verdade. né? Pra mim é o único que tem alguma chance pequena Não, de... eu não acho chance pequena não, É. porque tá com jogo a menos e Sim. tem um confronto direto. É. Tudo vai depender do confronto Exato. direto. E acho que esse é o jogo. É uma final praticamente. É uma final antecipada, É. exatamente. Aí na quarta, às 5 da tarde, tem Manchester City Sport. Falando em Manchester City, aí, ó. Primeiro jogo 5x0 pro não. City em Portugal, quer dizer, né? O City hoje é um time que vale a pena se sentar em frente à televisão e assistir. É. Que time. E na quarta, às 5 da tarde, tem Real Madrid e PSG. Primeiro jogo 1x0 PSG na ida, mas eu falei aqui, vou falar de novo, pra mim da Real Madrid vai reverter essa vantagem e É. vai se classificar. Eu só penso o seguinte, o Real Madrid vai jogar muito desfalcado, né? Pra mim a peça que eles vai sentir o Casemiro, né? É. Que é o combate no meio campo. Mas mesmo assim, eu Você acho acha que é favorito? Eu acho que. Não acho que favorito, mas eu acho que vai dar Real Madrid. Então é favorito. Não, assim, é Pra mais ganhar o um, jogo, porque ele já perdeu o primeiro jogo. é mais um palpite. É mais um palpite. Eu acho que no cenário do futebol, sem nós entrar nas casas de apostas, eu acho que o Real Madrid não é mais favorito. Eu acho que Não, até eu foi, acho mas eu que acho vai que. ser jeito. Mas, assim, minha opinião, eu acho que o Real Madrid vai passar pelo que ele vem jogando e pelo que o PSG não vem jogando. Eu acho que o PSG dificilmente vai fazer uma partida boa que nem fez. E mesmo assim, perdeu muita chance, pecou demais, devia ter feito pelo menos 2x0. Que aí, assim, Devia pra ter mim, matado o jogo. pra mim ia matar e passar se tivesse mais um gol. E o Real Madrid dificilmente vai jogar tão mal quanto jogou essa partida. Pra mim, o Ancelotti fez uma estratégia errada, quis segurar o 0x0, postou o time só atrás. Pra mim, fez errado. Tinha que tentar jogar mais futebol, que dava pra jogar assim. Mas quem vai vir no lugar agora do Casemiro e do... Tem dois que não vai jogar, os dois antes dele, né? Tem 2 jogadores que não vai jogar. Mas o Real Madrid tem bastante peças, né? Tem. Não digo que tem um cara à altura do Casemiro hoje, mas tem. Sim. Então você acha que vai dar... Então, Real Madrid classificado. Eu também acho que o Real Madrid passa. E os outros jogos são nas outras na próxima Embora o Mbappé tá jogando demais na Champions. Hein? Tá. Na Champions ele tá arrebentando, hein? Sim, verdade. Arrebentando mesmo. Eu não achava que ele era tão técnico que eu vi uns jogos dele aí. Sim, Eu verdade. achava que ele era mais velocista. Mas você vê que ele tem técnica. E parece, eu não sei se você viu a mesma coisa, parece que ele tá se entrosando mais com o Messi do que o Neymar. Parece que, né? Porque o Messi também põe a bola onde quer, né? O Mbappé pra mim hoje tá na frente de todos os jogadores do PSG. Com o nível dele. Ele tá acima, né? E esse foi o rodada do Fute-Rede de hoje aí. Amanhã jogaço da Liga dos Campeões, né? Também tem Libertadores, tem Fluminense Limpo do Paraguai, né? O América Mineiro também, né? Uma classificação heróica nos pênaltis contra o Guarani do Paraguai, lá no Paraguai. Lá no Paraguai. Classificação heróica. Vai jogar, se não me engano, com o Barcelona de Guayaquil. Confronto difícil contra o Barcelona de Guayaquil. Não é favorito do América Mineiro, mas vamos torcer pro time brasileiro jogar na fase Não, de tem grupo. grande jogo, tem bastante coisa essa semana, né? Você tem a Copa do Brasil, né? Tem Copa do Brasil, né? tem sim. O Bastante Santos jogo. viajando. Quer dizer, o Santos está postando as fichas da Copa do Brasil, porque é o caminho mais curto para chegar a Libertadores hoje. Sim. Difícil. Eu acho que é o mais Difícil. Eu acho que já Mas foi é mais. o caminho mais curto. Eu acho que já foi mais curto na época que o time da Libertadores não jogava a Copa do Brasil, mas fica na agora- divisão. entra na terceira fase agora, né? Mas agora eu acho mais difícil. Eu acho mais curto o Brasileirão pegar uma pré-Libertadores ali. Eu acho mais ficar fácil. ficando entre os quatro. Eu né? acho mais fácil. Até um sexto colocado pegar a Pode pré-Libertadores ser, eu acho mais fácil. Depende do cenário. Eu acho mais fácil. Mas esse foi o Rodada da Fute-Rede, pessoal. Segunda que vem estaremos de volta aqui. Sempre aqui nesse horário, aqui no Facebook. Acompanhe sempre o Fute-Rede, inscreva no nosso canal. Esse é o Fute-Rede.